Quer saber tudo sobre a reforma da Previdência? Então, aqui no Mulher.com hoje, a doutora Ana Júlia, advogada, está tirando as nossas dúvidas e tranquilizando a nossa mente e o nosso coração também. Por conta disso, doutora, tem muitas perguntas aqui nas nossas redes sociais. Eu imagino. Vamos tentar responder um pouquinho? Então, vamos lá. Clarice, um beijo para você, está participando conosco. Ó, boa tarde, gostaria de saber sobre os trabalhadores rurais, homens e mulheres. Nós não temos fim de semana, nem feriado, nem férias, nem 13º. E aí, doutor? Vamos lá. Os trabalhadores rurais, eles se aposentam com uma redução etária de 5 anos, ou seja, uma mulher com 55 anos e um homem aos 60 anos, ele consegue se aposentar por idade, junto à Previdência Social. Isso é a regra de hoje. A regra de hoje, a regra que está valendo. O que a reforma busca? A reforma quer aumentar um pouquinho o tempo dos 15 anos e também quer aumentar a idade. A idade de quem? A idade da mulher. Então, tanto o homem quanto a mulher se aposentariam aos 60 anos, porém, em vez de 15 anos, vão ser necessários 20 anos. O grande problema é que o trabalhador rural, quando se fala em trabalhador rural, nós temos várias categorias. E aquele que se sente maior prejudicado, vamos dizer que seja a pessoa mais fragilizada, é o segurado especial. É aquele rural que trabalha no seu pedacinho de terra, ou que arrenda, que põe a mão na massa. Lá. Esse trabalhador, ele tem que apenas comprovar o quê? Tem que comprovar a situação de rurícola, o exercício de atividade rural, com provas dessa atividade. Com a reforma, será efetivamente necessária a contribuição. Então, isso está causando muito pânico por parte da população rurícola. Não só a questão da idade, que subiria 5 anos para a mulher, mas essa questão da mudança na forma de contribuição, que teria que ser uma contribuição efetiva. As provas, elas serão mais rígidas, então aquelas provas mais frágeis que nós usávamos, que geralmente eram através de ações judiciais, elas terão o quê? Terão um início maior de prova material, de papel, o que torna muito mais difícil a concessão realmente. É, porque se realmente a família está lá, toda a família trabalha lá na roça. É economia familiar. Assim. Economia familiar. É agricultura familiar. Trabalha na roça, plantando lá e sua alface, sua couve, vende aquilo, ou café, ou feijão, não importa. Ou leite, né? Não importa. E aí essa pessoa realmente não tem papel. Não tem, na verdade, não tem burocracia, ela está lá no meio dos... E é apenas, nós, ainda no estado de São Paulo, ainda é muito menor do que se a gente pegar para estados mais afastados. Por exemplo, o Nordeste tem uma quantidade gigantesca de trabalhador segurado especial, sem meio de prova nenhum praticamente. E a prova se estende também ao grupo familiar. Então, nós temos uma grande dificuldade aí para se trabalhar. Hoje, essa pessoa que não tem prova nenhuma, que são esses casos que nós estamos falando, porque também se a pessoa já tem nota fiscal, já trabalha com uma coisa maior, ela já está mais assegurada, está mais tranquila, tá mais exatamente. Tranquila. Ela sempre precisa de início de prova material, não da prova plena, mas só testemunha hoje não se aposenta. Ela tem que ter um início razoável de prova material. O fato da terra ser dela, ou dela fazer um contrato de arrendamento, um contrato de parceria, um INCRO, um ITR, uma certidão de casamento, de nascimento que mostre que ela está ligada à vida laboral do campo, já é um bom início de prova material. Então, siga esses conselhos. Posso dizer isso, doutora Ana? Claro, siga esses conselhos. Comece, você que é da zona rural, comece a criar vínculos de papéis com a sua terra. Mas procure também o seu sindicato. Por quê? Porque logo mais nós vamos precisar de uma declaração de um órgão que chama Pronater. É muito complexa essa situação, então eu sempre sugiro que se procure o quê? Se procure o sindicato para que se tome já as devidas precauções, mesmo faltando tempo ainda. É, porque não é hoje, não está acontecendo. A gente sempre vai repetir isso aqui durante a entrevista. Não está acontecendo. Está chegando. Então, enquanto não chega, você vai tomando aí as suas precauções, tá bom? Aqui, ó. Vamos ver mais uma pergunta aqui.
Doutora, minha dúvida é o que muda para as empregadas domésticas ou não vai mudar nada? Para a empregada doméstica... É a Irani. Irani, um beijo pela sua participação. Dona Irani, para a empregada doméstica não muda nada. Na verdade, a empregada doméstica é mais uma categoria de segurado da Previdência. Então, tanto a empregada doméstica, a empregada propriamente dita, contribuinte individual, que entra também as MEIs, tá? O segurado facultativo, que é aquela dona de casa, não muda nada para a categoria de segurado. Muda-se para a espécie de benefício. Ou seja, vai acabar a aposentadoria por tempo de contribuição. Nós vamos ficar apenas com a aposentadoria por idade, que no caso da empregada doméstica, para a mulher são 62 anos e não mais 15 anos. Serão 20 anos. 20 anos, 62 anos. É isso que muda. E não é para uma determinada categoria de segurado. Muda-se a espécie do benefício. Entendeu, gente? Ficou claro? Eu sei que é difícil. Nós sabemos que, além de ser difícil explicar, é difícil da população absorver essas informações. Mas a gente acredita também, não sei, vendo assim a doutora falando, vai clareando a mente. E você vê que vai chegar num momento que tudo vai estar mais esclarecido. Você vai... Por isso a gente está falando, calma, né? Vai... Drica, nós temos um ponto de referência muito interessante sobre a nova Previdência. Foi lançada uma cartilha dessa nova Previdência. Eu sei que muitos dos nossos trabalhadores segurados da Previdência têm acesso à internet. Então, tem uma cartilha no site da Previdência Social, no www.nss.gov.br, que traz o quê? A cartilha da nova Previdência. Muito ilustrativa, vale a pena a leitura. Então, mas aí eu pergunto, já existe uma cartilha lá, Essa cartilha numa leitura para a população. Para a população. Para a população. Não são as regras que vão acontecer. É uma cartilha realmente ilustrada, com gráficos, de muito fácil interpretação. Por isso que, inclusive, eu sugiro a leitura. Por favor, gente, entra lá, ler. É a nova Previdência. Pode colocar no Google também, a nova Previdência. Vocês vão ver a cartilha, é fácil de entender. Ai, que ótimo. Então... Não é leitura de lei maçante que só o advogado, o operador de direito vai conseguir. Isso é muito bom. É uma cartilha didática. Certo. Olha só, a Suzy, um beijo pela sua participação. Meu nome é Suzete. Tenho 55 anos, tenho 27 de contribuição. Tem como me aposentar agora? Infelizmente, não. Ainda não. A Suzy não tem direito adquirido a nenhuma aposentadoria, tá? Por que ela não tem? Porque ela não tem os 30 anos, ela tem os 27 anos e ela tem 55 anos de idade. Ela também não tem 60 para se aposentar numa aposentadoria por idade. Então, ela vai ter que aguardar o quê? Chegar nos 30. Faltam 3 anos para ela chegar nessa aposentadoria. E se mudar as regras? A Suzy vai fazer parte de uma das regrinhas de transição. Talvez na de 2 anos... A reforma não mudou ainda. Se mudar, a reforma não mudou a Previdência ainda. Se for ano que vem, que mude, ela vai estar dentro daquela primeira regra de transição de 2 anos. De 2 anos, viu, Suzy? Tem que aguardar. Se não tem mais tempo para juntar, é aguardar. Porque, por exemplo, eu fico pensando que, de repente, a Suzete já sabia da lei da aposentadoria, da regra da aposentadoria. Como começou tudo isso vir à tona e todo mundo ficou ansioso, agora ela já tem dúvida se ela pode se aposentar agora, mas... Agora então, ela não pode, mas logo mais ela vai poder. A pessoa está tendo dúvidas, às vezes, muitas pessoas, que não tinham antes. Porque muitos estão achando que o negócio já está funcionando e não está, gente. Não está ainda. Nós tivemos proposta à emenda constitucional que demorou 1.200 dias, aproximadamente, para ser aprovado. Olha, não que isso vá acontecer, mas 1.200 dias são aproximadamente 4 anos. Então, tudo tem o seu tempo. Óbvio, essa não é a intenção do governo, de ser a longo prazo. Não, ele porém, tem toda uma questão de articulação. Sim. Temos que aguardar. E ainda dentro do que foi proposto, ainda nós vamos ter muitas retificações. E o bom, se você conseguir olhar para esse momento com um olhar bom, doutora Ana, porque eu vejo o seguinte, se estão discutindo ainda, é porque estão procurando o melhor caminho. Exatamente. Tanto para a população quanto para o governo. Né? Então, assim, se estão discutindo, vamos ver isso. Estão procurando um caminho que favoreça tanto a população quanto o governo, embora que alguém vai
sair perdendo um pouquinho, outro vai ser prejudicado. Com certeza. Né? E lá no futuro é que a gente vai colher talvez os frutos disso. Daqui a pouquinho a doutora vai falar para a gente se é realmente isso. Olha só. Aqui está como Coquinha Almeida, né, que está aqui no Instagram. Um beijo para você. Ó. Como faço? Fui cortada há 2 anos. Já fiz diversas perícias e deu negativo. Sou deficiente física, tenho 52 anos. Só tive 8 anos de carteira assinada. Fico triste. No dia da perícia, os médicos não me examinam, e aí ela fica triste com isso, e começa essa reforma começou pelos pequenos beneficiando os grandes, e o que eu acho, socorro, ela fala, né? Ela é de Campina Grande, lá na Paraíba. Um beijo, meu povo nordestino que eu amo, Deus abençoe. É a Coquinho, é isso? Isso. A Coquinha. É o seguinte, na verdade, desde meados de 2016, nós estamos diante de revisões periódicas em benefícios por incapacidade, conhecido popularmente como pente fino do INSS. A Coquinha provavelmente passou por esse pente fino. Não basta, muitas vezes, a gente ter a doença. Existe a necessidade da caracterização da incapacidade. Obviamente que a perícia médica do INSS ela não é feita por um médico especialista. Às vezes, é um laudo errado, é um exame errado que você está enviando. Às vezes você está levando coisa antiga, quando na verdade você tem que levar documentação nova, que mostre o seu quadro atual. Muitos realmente não têm direito, não que seja o seu caso, Coquinha. Porém, se a perícia médica do INSS não constatou a incapacidade, eu sugiro que você procure o quê? Procure um advogado, um especialista na matéria para poder o quê? Organizar as melhores provas médicas para tentar com que um perito, talvez do juiz, consiga caracterizar essa incapacidade. Isso é certeza? Não. Pode ser que o advogado dê entrada e perca? Pode. E daí o que nós vamos fazer? Continuar contribuindo, tentar ingressar no mercado de trabalho, talvez até numa vaga destinada a pessoas portadoras de deficiência. Porque existe uma cota para isso, exatamente, né? Uma lei. Então, às vezes, eu falo, não é um direito objetivo, como nós acabamos de falar, das demais hipóteses. É 25 anos, é 30 anos, é 35. Nos casos de benefício por incapacidade, a caracterização da incapacidade é algo subjetivo, que demanda vasto rol probatório médico. E muitas vezes ela não tem nem essas provas, porque nós sofremos de um problema de saúde pública, onde nós não temos uma boa ressonância magnética, nós não temos nem ultrassom, às vezes a pessoa vai com raio-x, nem laudado. Então, eu sugiro que antes de ficar procurando novamente o INSS, você procure um profissional para que faça o direcionamento das provas médicas. Isso é muito importante. É isso mesmo. E, de repente, você acha até um médico aí mesmo, né, na região, que pode te ajudar com essas coisas. Orientar. Na verdade, às vezes é orientação. E se nada der certo, eu sugiro que realmente tente reingressar ao mercado de trabalho, mas daí em cotas destinadas às pessoas portadoras de deficiência. Ótimo, muito obrigada, doutora. Olha só, a Ana Lu, um beijo para você, Ana Lu Artes. Se eu tiver com 60 anos e não ter contribuído os 15 anos, é necessário que eu continue a contribuição até atingir? Exatamente. A aposentadoria por idade hoje para a mulher se dá aos 60 anos com 15 anos. Se eu tiver 9, vai ter que contribuir até chegar nos 15 anos. Isso se chama carência. É um número mínimo de contribuições para eu ter acesso a um benefício. Porém, se nós tivermos a reforma, não serão mais 15 anos, serão 20 anos. Então, a Ana Lu vai ter que continuar o quê? Realmente contribuindo. Tá certo. Doutora, vamos ver ali, tem mais uma tela que a gente colocou ou uma pergunta, Marina, para trazer? Porque é muita coisa, né? Muita gente querendo saber pela internet. Olha lá a tela. A Previdência Social, regra de transição. Nós estamos ali falando de professores. Idade mínima, 60 anos. Tempo mínimo de contribuição, 30 anos. Serviço público, 15 anos. Policiais, aí tem do lado ali os policiais, idade mínima, 55 anos. Vamos falar dos professores primeiro? Vamos lá. Sem sombra de dúvidas, o maior prejudicado, ou melhor, a maior prejudicada com a reforma da Previdência é a professora, a mulher. É a maior prejudicada. Por quê, doutora? Por quê? Hoje, uma professora, ela se aposenta no regime geral aos 25 anos de sala de aula. Efetivo. 25 anos de sala de aula. O que se estende também a cargo de coordenação e de direção. No regime próprio,
que engloba o Estado, as prefeituras, ela se aposenta aos 50 anos com 25 anos de sala de aula. O homem aos 55 com 30 anos de sala de aula. Com a reforma, o que muda? Mais para o regime próprio. Regime próprio, pensem muito nas prefeituras, até porque a grande maioria das professoras estão vinculadas às prefeituras e ao Estado. São, com toda certeza, a nossa maior categoria profissional são a dos professores. As professoras do regime próprio, elas vão ter que ter, em vez de 25, elas vão ter que ter 30 anos de sala de aula e elas vão pular de 50 para 60 anos de idade. São 10 anos. Amor. São 10 anos. O homem vai pular do quê? Dos 55 para os 60 e continua nos mesmos 30. Perceba que a mudança é muito gritante para a mulher. Igualou, né? Igualou. E a mulher tem a tripla jornada ainda. É muito tempo para uma mulher ficar em sala de aula. No regime próprio, no regime geral, que são as professoras vinculadas a prefeituras que são ainda do regime seletista, que é o INSS, e tem também aquelas que são das escolas particulares. Sim. Essas vão ter o quê? Continuam sem idade mínima? Não. Vão ter daí a idade mínima, que vão seguir as regrinhas de transição das pontuações, mas vão ter que precisar de 30 anos de sala de aula, aumenta 5. Então, é muita coisa. Gente, para a professora, é uma mudança muito gritante, muito. Com toda certeza, as professoras serão as mais prejudicadas, não os professores homens, porém, a grande maioria não se trata de professores homens. São mulheres, tá? Então, a minha maior tristeza com relação à reforma da Previdência, essa semana eu estive palestrando numa Secretaria de Educação daqui do interior e falando, essa realmente vai precisar de grandes ajustes, porque a grande maioria não aguenta, Drica. É muita coisa dentro de sala de aula. Quem sabe vem uma mudança por aí dentro desses ajustes. Tomara a Deus que a gente tenha aí realmente o que? A gente tem uma mudança com relação à professora, inclusive dos regimes próprios, que é a grande maioria. Tá. Dos policiais, hoje ainda a reforma trouxe uma coisa até positiva, porque a gente gosta de falar muito coisa negativa. E os policiais têm uma coisa positiva deles. Não dos policiais, mas dos agentes penitenciários, que não tinha antes. Olha só. Tá? O agente penitenciário e o policial, ele se aposenta, porém, ele vai ter uma idade mínima de 55 anos, com 30 anos homem e 25 anos mulher. Isso na reforma. Com a reforma. Agente penitenciário, hoje, sócio-educativo, não tem tratamento diferenciado. E com a reforma ele vai ter. Então já é uma Vamos olhar sempre para o lado positivo? Sempre. Aí nós temos um lado positivo. Aí nós temos um lado positivo. E também no futuro, né? Que vai trazer para as nossas contas públicas do país, que precisa. Assim a gente espera que realmente, se nós tivermos uma reforma que tarde o pagamento dos benefícios, que seja para uma economia mais forte. Exato. É isso que a gente precisa no nosso Brasil, doutora Ana Lúcia. Muito obrigada pela sua presença aqui. Eu falei a Ana Júlia, tá, gente? Falei Ana Lúcia. Obrigada, viu? Volte sempre. Com certeza alguém vai pedir. Quero falar mais da reforma, não acabei, não fiz a minha pergunta ainda, pode mandar pelo Instagram também. Eu vou deixar, acho que deixa na tela. Ana Júlia A Marina já colocou lá os contatos. Pode mandar a sua pergunta que ela vai tirar a sua dúvida, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre. Muito obrigada. Para encantar aqui o nosso programa.